Oi, eu sou Franciele Mafutum, especialista em gestão de mudanças da TeamQuest no Brasil. E hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que a gente trabalha bastante, que são times na mudança, ou times eficazes na mudança. Isso é uma teoria e uma prática muito legal, porque você pode usar ela tanto para times que estão passando por processo de mudança, quanto para times que não estão passando, que é uma teoria da eficácia que ela serve para as duas coisas. E na minha opinião, isso substitui e ressignifica muito os team buildings que a gente tem hoje no mercado. Porque a maioria dos team buildings que a gente tem hoje no mercado, eles têm um cunho mais motivacional, de integração, de construir junto, que é uma coisa bacana. Mas para a eficácia de um time, tem alguns fundamentos que precisam ser trabalhados além da motivação e da integração desse time. E é sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, eu trouxe para vocês um modelo, que é o modelo do Glasser e Glasser. Glasser e Glasser porque é marido e mulher, então eles escreveram um livro e desenvolveram essa teoria da mudança para desenvolvimento de times, que eles usam em várias organizações no mundo todo, e o que deu certo eles traduziram aí num método que faz também parte do método da formação de gestão de mudanças, tá? E essa teoria, ela tem 5 passos. Cada passo é uma fase do desenvolvimento do time que a gente precisa trabalhar para depois passar para a próxima. Então, se você tem fraqueza na fase 3, você tem que voltar para reconstruir a fase 2. Se você tem fraqueza na fase 2, você volta para reconstruir a fase 1. E por que ele não para na fase 5? Porque entende-se que é um ciclo de processo, porque como as coisas vão mudando, e se a equipe foi se desenvolvendo e ganhando novos desafios, terminando os projetos, você recomeça essa construção do desenvolvimento do seu time, tá? Eu vou explicar aqui que cada um desses 5 pontos aí fazem. Então, o primeiro ponto do método do Glasser e Glasser é que os times precisam ter uma missão e um planejamento de propósito muito bem desenvolvidos. Isso, para quem estudou administração, né, ou teoria das organizações, sabe de cor e salteado. A primeira coisa que a gente faz é construir a missão e o propósito desse time. Como que eu faço isso? Dentro da gestão de mudanças, de maneira compartilhada. Então, o que a gente geralmente costuma fazer é comunicar a visão e a missão. Mas quando a gente está falando de um time, é preciso que isso seja construído em conjunto. Ah, mas eu não posso construir conjunto porque eu já tenho isso detalhado, veio de cima, veio do global, veio de algum lugar. Se você não pode construir junto porque não pode modificar, você pode construir o que eles entendem dessa missão e desse propósito na prática juntos. Porque também existe uma diferença entre o que está escrito no papel e o que a gente entende na prática, tá? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é o passo de funções e papéis na equipe. E eu vou falar para vocês que na experiência que eu tenho, esse é o passo que mais dá problema. Por quê? Primeiro, porque ele começou, tá no começo do desenvolvimento do time, então se eu tenho um problema aqui, eu vou desenvolver um time, né, que vai ter a falta disso. E segundo, porque ele é uma característica de desenvolvimento de time que estabelece um contrato de expectativas, que é a primeira ferramenta lá que eu tenho descrita, que é essencial para que as pessoas e um time se engajem durante e perante qualquer mudança. Então isso daqui também precisa ser compartilhado, porque por mais que eu já tenha funções de um time, então eu contrato você para fazer X, ele fazer Y, o outro para fazer Z, está definido. Mas dentro deste propósito, como é que até onde vai a minha função? A minha função é só fazer isso? Ou a minha função é trabalhar com propósito? Qual é o meu nível de autonomia disso? O quanto que eu posso transitar ou devo transitar entre outros papéis? O quanto mais claro você tiver aqui, menos problemas você vai ter depois, tá? E aí a gente vai para o passo 3. O passo 3 é o passo de processos operacionais na mudança. E aqui também vejo aí na minha prática muitos problemas acontecendo. Por quê? O que são os processos operacionais? Os processos operacionais estão ligados ao nível de autonomia. E aí eu vejo muito gestor me falando, peraí, deixa eu escrever aqui, nível de autonomia.
Eu vejo muito gestor me falando que ele sente que as pessoas não estão comprometidas, mas as pessoas não têm nem ideia do quanto elas podem ser autônomas. Até onde eu posso tomar uma decisão sozinho, aonde eu devo pedir ajuda, para quem eu peço ajuda. O que eu vou fazer quando eu tiver dificuldades? Com quem eu falo? Eu decido sozinho ou eu peço para alguém me ajudar? Esses processos operacionais são as coisas que acontecem no dia a dia referente à responsabilidade e decisão e autonomia e que a gente geralmente não fala, não contrata, não está claro para ninguém. Então, cada um assume uma verdade acima da sua percepção e vai trabalhando. E aí os problemas começam a surgir. Como que a gente faz isso? Juntos, de maneira compartilhada, cada um dizendo o que sente, cada um falando das suas dificuldades, você vai construindo quais são os critérios aí para esse time funcionar em cada função dentro do seu processo operacional. O que nos leva para o passo 4, que é relações interpessoais. O que são as relações interpessoais? As relações entre as pessoas do time. Então vejam que eu primeiro preciso ter uma definição muito clara do que, do como, do onde, para que depois a gente consiga trabalhar a relação do time. Já peguei muitos times que tinham problemas seríssimos aqui nesses 2 últimos passos. Eu já vou falar para vocês qual é. Mas que tinham muito problema de relação interpessoal e que o problema deles de relação interpessoal estava tão sério que a gente teve que começar por aqui, ajudando eles a resolver os problemas, para que depois eles construíssem as outras coisas. Então, às vezes, também você vai ter que fazer isso. Porque, às vezes, o problema aqui está tão latente que não adianta eu ir para a missão e para o propósito, porque as pessoas não querem nem escutar umas às outras. Elas não querem estar na sala. Então, às vezes, você vai precisar resolver alguns problemas latentes para depois reconstruir o processo certo. E a relação interpessoal você vai construir com... Aí o team building aqui serve de integração, com atividades onde as pessoas conheçam o perfil uma das outras, onde elas entendam as habilidades, onde elas entendam as suas diferenças, entendam os preconceitos e consigam diminuir também os preconceitos, tá? E vamos para o último, que é relações entre times. Que aqui são as relações com os stakeholders, com os outros times da organização, que também tem alguns times aí que às vezes têm muita dificuldade porque não estão acostumados a se relacionar bem com seus clientes internos, porque estão acostumados a ter uma visão muito fechada do seu departamento. E hoje em dia, a maioria das empresas aí que a gente atende precisam que todos os times consigam ter boas relações com os clientes internos, para que eles não só tirem pedidos, mas para que eles ajudem a empresa a crescer e agreguem valor de outras maneiras. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve porque ela tem a ver com comunicação, ela tem a ver com padrão mental, ela tem a ver com tudo aquilo que eu aprendi, que eu não deveria, que eu sou mais ou que eu sou menos, com preconceitos, e tem a ver com primeiro trabalhar tudo isso daqui, para fortificar a pessoa, para depois estar pronta para sair. Basicamente é isso. Então, se você quer desenvolver um bom time na mudança, que tipo de mudança? Qualquer uma, de estratégia da área, de novo produto que está sendo lançado, nova redefinição da área, mudou o diretor, mudou o líder, mudou o gestor, você trabalha aí esses 5 passos, pode ser tudo num evento só, pode ser em eventos vários, a gente costuma fazer vários eventos para ir trabalhando isso com um cuidado necessário e para desenvolver um time sustentável mesmo para mudança e para conseguir trazer resultados para a organização. Então, você tem aí N maneiras de trabalhar isso, o modelo funciona, dá bastante resultado, acho que se você conseguir aplicar, você vai ter aí boas oportunidades dentro aí do teu time ou da tua empresa, tá bom?